Porque eu me relaciono com muita gente de muitos lugares, né? De muitos países e de muitas capitais brasileiras, enfim. E quando a gente conversa, eu vejo que as dificuldades são muito parecidas, a não ser nos países onde os incentivos são parte da cultura deles, né? Então, a maior parte dos espetáculos que a gente faz no teatro hoje, eles são voltados à formação de público. Quando os ingressos, o acesso é gratuito, através desse tipo de trabalho que vocês vêm fazendo e outros grupos vêm fazendo, através das leis de incentivo, e outros espetáculos que o próprio município promove dentro das escolas, dentro de outros grupos que faz com que a gente traga esse público. A gente começa desde o Teatro Amigo com as crianças de 4 a 10 anos e a gente tem procurado trazer também para essa faixa etária que é da manhã, que é o pessoal mais adolescente. Eu sempre procuro conversar com as professoras de literatura, de história, as professoras que trabalham com a cultura também, instigar no aluno, vir para o teatro. É fundamental, a gente comenta muito no meio da cultura que existem muitas opções de espetáculos voltado para o público infantil, né, para os menores, e poucas opções de espetáculo mais para essa faixa etária infanto-juvenil, né, para o adolescente em si, já buscando, trazendo de volta esse jovem, porque quando ele é criança ele gosta muito do teatro, da literatura, da contação de história, tudo um encantamento. E aí quando ele chega nessa fase, ele começa a se desinteressar. Então a gente precisa buscar ele, né, buscar opções. Ontem a gente estava conversando sobre a área da literatura, trazer um rapper, então rap é poesia. Então a gente tem que conversar na linguagem do jovem para conseguir trazer ele, para ele depois ser um adulto que vai continuar a consumir cultura. A gente sempre diz que atingir o público jovem é como eu posso dizer, não é muito fácil, né? Porque atualmente eles são muito críticos também e muitas vezes eles não dão valor à arte. Crianças, muito tranquilo, a gente atingir a faixa etária ali da educação infantil até o 5º, 6º ano, né? Mas depois disso, sim, é mais delicado. Eu acho um espetáculo muito importante, ele cria um vínculo de linguagem muito legal, com uma faixa etária que eu acho que é muito deficiente em termos de teatro, de cultura. Acho que a sociedade olha pouco para o adolescente, para o pré-adulto. E especificamente sobre esse projeto, muito legal isso de fazer esse contato. Tu me disse que vocês vão em 8 cidades, né, no total do projeto. Fazer esse contato com os grupos locais, né, convidar. Aqui vai ser uma contação de histórias, num outro é música, mas sabe, mostrar pro público que está vindo aqui, que tem um espetáculo de fora que está vindo, mas que tem uma relação com as pessoas daqui. Embora a gente tenha se conhecido agora, né, e tenha se encontrado para esse momento, é muito legal fazer esse tipo de troca, né? Eu acho que é importante a gente criar isso nesses projetos, né? Projeto de circulação estadual, né? Com dinheiro público e mostrar que está sendo bem utilizado, né? E muito democrático o acesso. Exatamente. Assim, Entrada gratuita. Então a gente sempre dá preferência para o público PCG, né, que é o nosso público então que não paga, que são muitas vezes as escolas que têm menos acesso às questões culturais ou enfim dinheiro para contratação de algum teatro ou alguma palestra, né? E nós tínhamos sim fila de espera para participação aqui para assistir o espetáculo. Eu acho assim que esse comportamento humano que se torna tão isolado hoje por causa das redes sociais, por causa que não precisa sair de casa para falar com alguém, a própria literatura fica fraca porque as pessoas não se concentram numa leitura, não têm a convivência diária, troca com as pessoas, né, diretamente. E vir ao teatro proporciona essa nova reflexão, esse novo gostar, né, que as pessoas hoje deixaram de prestar atenção, né, nessa essência que é o ser humano. As artes oferecem esse outro olhar, essa observação que o jovem hoje está perdendo, né? Então, acho que isso que tem que se buscar na sociedade. O junto. Ao contrário desse mundo louco capitalista que prega que a gente tem que ser sozinho e cada vez empurrar o outro e vamos por nós mesmos, vamos até onde? Mas estar num lugar diferenciado com outros tipos de criança, porque às vezes as crianças ficam muito isoladas na sua escola. E é que o teatro proporciona a vivência com outras
escolas com outras realidades e tendo a magia do teatro. Nós temos comunidades aqui no interior de Camaquã que são muito carentes, então eles não têm a possibilidade que algumas crianças têm de irem a Porto Alegre, num espaço maior. Então, assim, ó, o que a gente faz? A gente traz eles, a gente traz o pessoal da PAI, que são crianças que são um pouco mais debilitadas, para eles terem essa vivência. Até assim, ó, das diferenças, entendeu? A escola de cegos vem se apresentar aqui, dos autistas vem se apresentar, a PAI vem se apresentar. Então nós temos assim 4 grupos que vêm se apresentar, que eles já fazem parte do calendário do teatro, com uma apresentação que nós nos imbuímos de ajudar de todas as formas. Nesse espaço a gente recebe tanto exposições, né, de artistas conhecidos, renomados, mas a gente recebe muito artista local que a gente vai fuçando, vai conversando com algumas professoras, com algumas pessoas, e a gente convida alguns artistas que não se enxergam como artistas. Teve um artista, um rapaz super jovem, que ano passado expôs aqui com a gente. Eu fui, chamei ele, conversei com ele. Ele fazia um trabalho com borra de café, com café solúvel mesmo. E foi muito bacana, porque a partir do trabalho aqui com o Sesc, ele criou a empresa, ele fez já agora 4 exposições depois da nossa. Ele já foi para fora do país, por ele não se ver como artista e as pessoas, a partir desse momento, enxergarem ele como um artista. Ele trabalha na produção de uma indústria aqui, na madrugada. Ele virava à noite trabalhando, no outro dia de manhã ele estava aqui fazendo visita mediada com alunos, e isso foi muito legal, assim, repercutiu muito em várias escolas, vários alunos reproduzindo o trabalho dele, que elas estão aí, da gente conseguir identificar e dizer, olha, vai, segue, continua, oferecer oficinas, oferecer mais espetáculos com conceitos interessantes para eles poderem ver o que tem de diferente, não só aquela mesmice por vezes, comédia, o teatro de comédia aqui no palco, e não é isso. Acho que a diversidade dos espetáculos também agrega muito para essa formação de público. Nós já estamos há 20 anos aqui, então deve ter um público e tal. Não é tão simples assim. Aqui em Passo Fundo a gente percebe que o pessoal, o público, né, tem uma preferência por comédia, por globais, assim, tudo que é muito conhecido. O que vem de fora normalmente é mais valorizado do que os grupos daqui. A gente conhece vários grupos aqui na cidade, né, que trabalham aí também há muito tempo, e todos eles têm a mesma dificuldade, assim, de trazer o público para o teatro. Rio Grande teve um período em que não tinha espaço para se apresentar, ficou uns 20 anos sem espaço. Então, quando se retomou essa dificuldade de criação de público, já foi originário nessa época, lá na década de 80 já se tinha essa necessidade. Foi naquela época que os teatros e os cinemas se transformaram em lojas, né? E a gente teve esse branco, não só em Rio Grande, mas no estado, no país, né? E retomar esse hábito das pessoas irem ao teatro, de virem ao cinema, de irem ao teatro, é uma coisa que se torna difícil ainda hoje. A gente faz um trabalho de formiguinha aqui no Sesc Camaquã, porque a nossa comunidade é uma comunidade muito pequena, então o pessoal tem, assim, alguns são meio arredios à cultura. A gente tem professores maravilhosos que incentivam a arte, incentivam a cultura, como a gente tem alguns professores que são meio difícil, mas mesmo assim eles trazem. Eu acho super importante, porque se o professor puxar e o professor instigar a criança, ou o adolescente, ou o pré-adolescente, ou até o adulto estudando agora, ele vai despertar aquela vontade de querer ir para um teatro, de querer ver alguma coisa diferente, entendeu? Não tá só na frente da TV, porque o mais fácil é tu estar na frente da TV, ou tu ficar em casa tomando um chimarrão, não que não seja bom, mas o estar aqui é uma coisa diferente. Então acho que isso aí tem que ser bem incentivado nas escolas, para os próprios professores, porque às vezes os professores não têm essa vivência. Então acho que eles deveriam fazer parte, bem como tu disse, deveria fazer parte da grade curricular de uma escola. É muito diferente, né? Quando alguém do teatro dá aula de teatro. Eu dou aula no ensino médio, e é muito legal, porque no ensino médio eles estão pensando o que vão fazer, né? Então eles têm a gente para pedir opinião de cursos, de universidades mesmo, de mestres, se eles não querem seguir a universidade. E não só para formar artistas, né? Mas também para formar público.
Porque eu percebo assim, eu dou aula para crianças de 5 anos a 15, em escolas particulares, e muitos deles às vezes nunca foram no teatro, só foram quando a escola levou, o espetáculo foi até a escola, então não tem muito essa cultura, sabe, de prestigiar e tal. E aí tendo alguém do teatro lá dentro, influencia também, né? Por mais que a gente não encontre artistas ali, por mais que queiram, enfim, vão por outros caminhos, pelo menos isso, sabe, deles conhecerem, deles entenderem o que é o teatro e também, né, começar a se interessar em assistir. A gente trabalha muito a formação de público, a gente sempre procura destinar alguns ingressos para as escolas mesmo, para ensino médio, para os anos finais. A gente tem percebido um movimento, um comportamento diferente dos alunos. Aquelas turmas que sempre vêm, elas já agem diferente. A gente traz espetáculos também de dança aqui, dança contemporânea, que é um trabalho mais diferente, mais difícil do público gostar, é um público muito específico. E a gente tem percebido alguns movimentos, alguns comportamentos bem interessantes, porque alguns espetáculos que por vezes a gente acreditava que daqui a um pouco pudesse gerar algum burburinho, não. O público entendeu, foi muito legal e depois eles saem daqui dizendo, prof, é bem assim que eu me sinto. Então isso é muito legal, deles se enxergarem no palco e até de entenderem que ser artista sim é uma profissão que eles podem seguir. Muito tem que se botar o olho novo em cima disto. Ainda é o coração, a arte sempre vai ser o coração. Assim como preservar, obviamente, né? Memória também agora eu falo do velho para o novo. Memória é muito legal. Eu voltei a trabalhar aqui faz 3, 4 anos e ele estava fechado, esse teatro, por um problema de prevenção contra incêndio. E nós conseguimos, de uma outra forma, considerando como um patrimônio histórico, cultural e social, a gente conseguiu ter o prédio como um bem tombado, cultural, patrimônio histórico, uma melhor evolução dentro do conceito para os bombeiros, do que era a importância desse teatro para essa comunidade que estava fechado. A arte nunca vai morrer tudo, pode morrer os edifícios, pode morrer os teatros, pode acabar com tudo. O teatro não vai morrer, nunca. A gente é vital. Um exemplo é o teatro de hoje, que a gente está recebendo aqui em Lajeado, que é alunos de um município de Coqueiro Baixo, que para chegar no município, em ambos os lados, você enfrenta a estrada de chão. Eles virem o convite, né, e logo destinarem o transporte para conseguir trazer as crianças aqui na cidade. Então, para nós também foi muito legal, que foi a primeira escola que fez o agendamento aqui com a gente. Aquela ideia do pertencimento que eles achavam que não era possível, eles vêm aqui e se sentem, se apropriam do espaço, se apropriam do ambiente e ficam, primeiro eles se assustam e acham assim, é um glamour vir ao teatro, né? E se sentem importantes vir ao teatro. E isso possibilita, quando a gente volta na escola para fazer um novo pedido, um novo convite, eles se mostram interessados porque gostariam de voltar ou querem voltar e voltam. Usa esse termo, né? Mais do que existir, a gente segue resistindo. Todos que se dedicam à arte seguem resistindo, né?